Saúde na igreja, com a graça e a paz do nosso Jesus Cristo, amém? Aleluia. Estamos alegres na presença do Senhor. Acredito que os louvores, as nossas orações já chegou no trono do Senhor. Aleluia. Hoje, sexta-feira, o culto onde nós denominamos culto de cura e libertação. Tenho a certeza que aquilo que os irmãos saíram do seu lar, aquilo que os irmãos entregaram na mão do Senhor, o Senhor vai entregar de forma bênção. Nessa noite o Senhor possa estar abençoando grandemente meus irmãos, as minhas irmãs, que saíram dos seus lares para vir buscar a presença do Senhor, para louvar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. Então, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam estar levando as suas bênçãos para os seus lares. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Nessa noite, eu gostaria de compartilhar com a igreja uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 17, versículo 14 até o 21. Mateus, capítulo 17, versículo 14. Vamos estar lendo até o 21. Aleluia. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-nos aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Amém? Glorificado é o nome do Senhor, meus amados. Que Deus possa estar abençoando cada um nessa noite. Igreja, nessa noite, aleluia, eu não vou falar desse garoto, desse menino, aleluia, esse menino lunático, mas sim a fé que Jesus passa para os seus discípulos e para nós. Nessa noite nós poderíamos estar falando de cura desse garoto, o prodígio que Jesus fez para curar aquele garoto. Mas nessa noite, aleluia, eu gostaria de estar falando assim sobre a fé que Jesus passou para os seus discípulos, e essa mesma fé que ele assim está passando para nós nessa noite. E eu olhando assim, eu pensei, qual o título que eu poderia dar para essa mensagem, para a igreja, para nós nos alegrarmos na presença do Senhor. E o título saiu assim: a sua fé
consegue mover montanha? A minha fé consegue mover uma montanha? Aleluia. Então, igreja, poderíamos começar essa mensagem assim. Você já sentiu incapaz diante de um problema grande? Você já se sentiu incapaz de um problema enorme na sua vida? Aleluia. Eu acredito que todos nós já enfrentamos montanhas. Eu acredito que todos nós, eu e a igreja, já enfrentamos montanhas. Aleluia. Problemas, medo, doenças e desafios. Então nós podemos ver que na nossa vida há grandes montanhas, grandes desafios, grandes problemas, grandes medos. E é interessante, igreja, que nesse texto de Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus fala de uma fé muito pequena com os seus discípulos. Um grão de mostarda, mas com um poder imenso. Um grão de mostarda, um poder imenso. O que eu quero dizer, amados, nessa noite, aleluia, é que o tamanho da nossa fé é sim que em quem nós depositamos a nossa fé. E essa é a grande diferença. Em quem você deposita a sua fé? Em quem você deposita a sua fé? Essa se torna a grande diferença. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. E é interessante, igreja, que o texto diz assim, que os seus discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. Os seus discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. E é interessante, amados, que aqueles discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus e não conseguiram expulsar aquele demônio daquele garoto, daquele jovem. E é interessante que a palavra diz que Jesus repreendeu-os pela falta de fé. Jesus repreendeu os seus discípulos pela falta de fé. Mas aí, amados, que a gente vai olhando, a gente vai analisando que o problema não era a técnica e nem o volume da oração, era a fé verdadeira que faltou para os seus discípulos. Porque muitas vezes não adianta nós orarmos alto, eloquentemente, nós falarmos alto, aleluia, mas a verdadeira fé é aquela que faltou para aqueles homens que caminhavam com Jesus diariamente, aleluia. E é interessante, igreja, que Jesus aproveita essa oportunidade e usa uma figuração simples, o grão de mostarda. Jesus aproveita aquela situação que estava ali com os seus discípulos, aleluia, e fala sobre o grão de uma mostarda, algo pequeno, mas com um potencial de crescer e gerar muitos frutos. Esse é o nosso Jesus. Ele aproveita algumas situações, fala em parábolas, ele fala em figuração, aleluia, para mostrar para o seu povo o que ele pode fazer, o que ele pode fazer na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Então, irmãos, eu quero dizer que a sua fé é maior do que a minha. A sua fé, ela não é maior do que a minha, e a minha não é maior do que a do meu outro irmão. Aleluia. Não. Eu quero dizer que a sua fé começa pequena e depois, aos poucos, ela vai crescendo. Aleluia. A minha fé é igual à sua. Ela começa pequena e aos poucos ela vai crescendo, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Então aí nós podemos observar, é o caso do grão da mostarda. Esse grão é uma das sementes menores,
mas ela cresce e se torna uma grande planta, amados. Então nós podemos observar que o grão de mostarda é pequenininho, mas ela vai crescendo e ela se torna uma grande planta. Então, meus amados, a nossa fé tem que ser igual esse grão de mostarda. Aleluia. Começar pequena para se tornar gigante. Aleluia. Essa é a fé que nós temos que ter. Ela começar pequenininha e assim ela vai crescer, vai transbordar e assim a nossa fé vai ficar muito grande, vai ficar gigante. Ou seja, aleluia. Ou seja, o segredo é estar alimentando a nossa fé com a palavra de Deus. Toda vez que nós nos alimentarmos com a palavra de Deus, automaticamente a nossa fé vai estar aumentando. Aleluia. Aí nós podemos pensar, irmão Edson, aleluia, mas como nós podemos alimentar a nossa fé? Daí eu respondo para os meus irmãos, aleluia, através da oração. Através da oração a nossa fé vai aumentando, aleluia. A nossa fé vai aumentando através da oração e também a comunhão com o Espírito Santo. Está vendo como nós podemos aumentar a nossa fé? Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses, aleluia, e falar da nossa fé, a confiança. Eu lembro, aleluia, que o nosso pastor já contou aqui, né, algumas vezes, aleluia, contou que uma certa vez ele estava numa piscina, né, estava assim, e a Aninha, né, a Aninha estava ali na beira da piscina, e a Aninha veio e se jogou na piscina. Ela se jogou na piscina, aleluia. Por quê? Porque ali estava o seu pai. Ali estava o seu pai, e ali ela tinha certeza que ele iria protegê-la. Ali ela se jogou porque ela tinha certeza que o seu pai ia segurá-la, que ele iria proteger. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Essa é a confiança que nós temos que ter com o nosso Pai Celestial. Aleluia. Uma confiança pura. Do mesmo jeito que ela teve essa confiança que o seu pai ia segurá-la, o seu pai ia proteger, aleluia. Essa é a confiança que nós temos que ter com o nosso Pai Celestial. Uma confiança pura. Aleluia. Então, igreja, a nossa fé verdadeira enfrenta a montanha. A nossa fé verdadeira enfrenta obstáculos. Aleluia. Obstáculo, medo, dívida, enfermidade, relacionamento quebrado. E se nós formos procurar, nós vamos ver que vai aparecer mais dificuldade, mais montanha. Aleluia, mais obstáculo. Então, igreja, o que a gente percebe, o que a gente vai olhando, que Jesus quis dizer para os seus discípulos, aleluia, que a fé fala com autoridade. A fé fala com autoridade. Exemplo, montes, saia do caminho. Monte, saia do caminho. Igreja, a fé não é cega. Ela enxerga, aleluia, com os olhos de Deus, não com os olhos naturais. Por isso que nós temos que acreditar no poder de Deus. Por isso que nós temos que ter no nosso coração a comunhão. Nós temos que ter a certeza que nós temos um Deus abençoador. Aleluia. Então, o que eu quero dizer nessa noite, igreja, em nome de Jesus, é que a fé depende de Deus e não de nós. Nós dependemos de Deus. Aleluia.
nós temos que glorificar sempre a Deus. A fé depende de Deus. Nós precisamos entender, aleluia, nós precisamos entender que não é o tamanho da nossa fé, mas é a grandeza de Deus que move as montanhas, aleluia. Deus maravilhoso, isso que é a grandeza de Deus que move essas montanhas para nós. E é interessante, amados, que Deus sabe que a nossa fé é limitada, aleluia. Deus sabe que a nossa fé é limitada, e é por isso que nós temos que confiar no poder de Deus mais e mais. Glorificado é seu nome, Senhor, aleluia. Vejamos esse exemplo, igreja, aleluia. Davi e Golias. A palavra diz que Davi confiava, aleluia, Davi confiava não em si, mas no Senhor dos exércitos. Ou seja, na batalha de Davi com Golias, aleluia, a palavra do Senhor diz assim, que Davi não confiava em si, mas ele confiava nos Deus dos exércitos. Então, nos momentos mais difíceis, igreja, nós temos que ter a certeza que nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que ter a certeza que o Senhor vai abençoar-nos, porque Ele vai estar na frente de todas as nossas batalhas. Por isso que nós temos que confiar no Senhor diariamente, aleluia. E é interessante, igreja, que a fé nos leva à ação. Ou seja, falar, orar e obedecer, mesmo sem ver ainda a resposta. Mesmo sem ver a resposta, aleluia, nós temos que orar e obedecer. Glorificado é o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se vê. Então nós temos que acreditar, aleluia, que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, aleluia, e a prova das coisas que nós não estamos vendo. Glorificado o nome do Senhor. Então, igreja, assim, para nós terminarmos, aleluia, não é o tamanho da sua fé que importa, em si, em quem você crê. Nós cremos no nosso Deus maravilhoso, nós cremos nesse Deus que faz maravilha. Então é isso que importa, que Deus vai nos abençoar. Deus honra a sua fé simples, a sua fé sincera, a sua fé verdadeira. E nós temos que saber que dependemos dele. Ele honra, aleluia. E para nós vermos aqui, eu gostaria de fazer assim uma pergunta final. Qual é a sua montanha hoje? Qual é a sua montanha hoje? Aleluia. Você crê que Deus pode removê-la? Você crê que Deus pode remover a sua montanha hoje? Então, igreja, entregue seus problemas, entregue as suas angústias, entregue as suas lutas, entregue as suas montanhas, aleluia, tudo nas mãos de Deus. Tudo nas mãos de Deus, e você vai ver que Deus vai remover essa montanha, e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Nesse momento eu gostaria que a igreja fechasse seus olhos. Aleluia. Oh, meu Deus maravilhoso. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, quero exaltar, quero continuar glorificando o seu nome, Senhor.
porque a sua palavra diz, Senhor, que o Senhor está ali para remover todas as nossas montanhas, todas as nossas lutas, Senhor. Senhor, que a nossa fé venha a ser, Senhor, do tamanho de um grão de mostarda, Senhor. Venha a ser desse tamanho, mas nós acreditamos, Pai, pela sua palavra, que o Senhor vai abençoar. E nós acreditamos, Senhor, que o Senhor pode abençoar cada um dos seus filhos. Nós entregamos, Pai, todas as nossas dificuldades nas suas mãos. Nós entregamos, Pai, todas as nossas lutas nas suas mãos, Pai. Porque a palavra do Senhor diz que se nós lançarmos as nossas dificuldades, as nossas lutas nas suas mãos, o Senhor vai recolher. E nós acreditamos, Pai. Nós acreditamos que o Senhor tem esse poder para nos abençoar. E nessa noite, Pai, toque no meu coração, toque no coração da sua igreja, Pai, para aumentarmos a nossa fé, entregarmos na mão do Senhor. E nós cremos, Pai, que o Senhor vai nos abençoar. Por isso, nessa noite, Senhor, oh meu Deus, eu quero continuar te louvando, eu quero continuar exaltando e glorificando o seu nome, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Aumente, Pai, a minha fé. Aumente, Pai, a fé de cada um dos meus irmãos. Mas, Pai, que nós tenhamos a certeza que o Senhor, que pode dar toda essa bênção para nós, desejar, Senhor, eu quero entregar o final de semana dos meus irmãos. Eu quero entregar, Pai, o final de semana de cada um dos meus irmãos. Que seja um final de semana abençoado. Que seja um final de semana na sua presença, Senhor. E que o Senhor, Pai, possa estar fazendo maravilha na consagração das irmãs aqui na nossa igreja. Que o Senhor vai derramar bênção. Que o Senhor vai derramar glória nesse lugar, Senhor. E para que elas, tudo isso, Pai, para que elas continuem louvando e exaltando o nome do Senhor. E que elas possam ter a certeza que essa fé, Senhor, mesmo que elas não vejam, mas o Senhor está vendo. Que elas estão vendo coisas, Pai, que no olhar carnal elas não possam ver, no olhar natural elas não possam estar vendo. Mas assim, no sobrenatural, o Senhor vai fazer maravilha. Então que nessa noite, Pai, o Senhor abençoe cada um. É o que eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amém.